Também o altar para o holocausto do sacrifício, de 5 côvados o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura, e 3 côvados de altura. E o fez também de madeira de cetim, e fez as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e o cobriu com cobre. Fez também todos os utensílios do altar: os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios foram feitos de cobre. Fez também para o altar um tribo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas nas extremidades dos tribos de cobre, para servirem como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu com cobre. E colocou os varais nas argolas do lado do altar, para o levá-lo com eles. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, e com os espelhos das mulheres que se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio, dia, e as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os seus colchetes dessas colunas e as suas molduras, estes eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram também de cobre. E os seus colchetes e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas eram 10, e bases 10 também, e os seus colchetes e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente fizeram cortinas de 50 côvados. E as cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, com 3 bases. E da outra banda da borda do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. E todas as cortinas de ao redor do pátio eram de linho fino torcido, e a base das colunas eram de cobre, e os seus colchetes e suas molduras de prata, e a coberta de suas cabeças também de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta do pátio era de obra de bordado, de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido. E o seu comprimento era de 20 côvados. E a largura e a altura era de 5 côvados, em frente do pátio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e as cobertas de suas cabeças e as suas molduras eram de prata. E todas as estacas do pátio e do tabernáculo eram de cobre. E estas, então, são as coisas enumeradas e contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por Itamar, filho de Araão, o sacerdote. E então
Bezalel, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras, um engenhoso artífice, que bordava muito bem em pano azul, e em carmesim, e em linho fino, e todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a ouro a saber, da oferta foram de 29 talentos, e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E as pratas ao lado da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. É um beca para cada cabeça, e isto é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava, aos arrolados, os da idade de 20 anos ou acima, que foram 603.550. E houve também 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, e para 100 bases eram 100 talentos. Foi então 1 talento para cada base. Mas os 1.775 ciclos foram feitos os colchetes das colunas, e cobriu as cabeças das colunas, e as cingiram de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre e o tríbulo de cobre para ele, e também todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor, estas também.